Graças a Deus, bom dia a todos, bom dia, bom feriado aí para você, que tá na sua casa, você que serve ao Senhor, você que precisa de algo de Deus. Eu tô aqui na minha campanha no monte e nessa campanha, no período da manhã, eu tô gravando essa live que fala sobre a oração. E eu cito algumas dicas que podem ajudar a melhorar a oração, no sentido de fazer a oração funcionar, no sentido de trazer à existência coisas que estão somente no espiritual. Existe um jeito certo de orar, um jeito que vai fazer a oração funcionar. E tem um jeito que a oração não funciona. E eu estava falando semana passada, quem não assistiu, 22 anos que eu estou na igreja, de 20 anos, 19 anos, a minha oração, ela não deu o mesmo resultado que deu agora em 3 anos. Esses últimos 3 anos, a oração minha deu um resultado prático, financeiro, mas muito além do que nos outros 19 anos. Fiquei 19 anos aí, não conquistei nada, não acontecia nada. Nos últimos 3 anos, a coisa... Mas por quê? Por causa da forma da oração. O jeito de orar, o jeito de falar com Deus. E isso aí fez a diferença. E eu estou explicando para as pessoas o seguinte: hoje eu tive que sair lá do monte, porque tá cheio de gente lá hoje. Todo dia eu venho e não tem ninguém. Hoje eu vim, tá cheio. Tem umas 15 pessoas lá dentro. E as pessoas estão orando, estão falando alto e não quero atrapalhar. Não quero atrapalhar. Já é difícil de Deus responder. Ainda às vezes a pessoa vê com o celular na mão, vai ficar incomodada, vai ficar triste. Mas semana passada eu dei uma dica, é o seguinte, que para a oração funcionar, ela tem que ser todo dia. E de preferência no mesmo horário. Então eu falei, Lucas 18, eu citei Jesus, citei que a oração, para ela dar certo, ela tem que ser diária, todo dia. Mas, se a gente for olhar, as pessoas que tinham mais sucesso na oração ainda, mais sucesso, no caso, por exemplo, Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Ele não orava só num horário, num período. Ele orava 3 vezes por dia. Então você vê assim que para a oração ter sucesso, além dela ser diária, ela tem que ser em mais de um período. Porque fazendo isso, você vai alcançar, cada um na sua vida, o ponto ao qual o Senhor... Ele vai trazer um revestimento espiritual, vai trazer força, fé, dons e vai fazer você avançar no reino. Então a oração tem que ser diária e a oração, se possível, em mais de um período. Eu estou fazendo 2 períodos. Vem de manhã, um período, e de noite, e começa a fazer diferença. Vamos dizer assim, na prática. Fala, pastor, o que você fez na prática? Na prática eu fiz essa semana 2 serviços em 2 empresas que esses 2 serviços dá 35% do meu rendimento mensal. Em 2 serviços eu fiz 35% do meu mês. Orando. Vim orando. Teve a chamada, fizemos serviço, executamos o serviço, já enviei nota fiscal. 2 serviços, 35% da minha renda. Eu tenho que fazer para garantir a minha renda na base de 80 serviços. 80 no mês. Eu fiz em 2. Eu fiz quase 35% da renda. Então esse é o resultado. Está se materializando em dinheiro, em tudo. Porque, pensa comigo, se você tá mal das pernas com dinheiro, se você tá sem dinheiro,
Se você está ruim de grana, como o seu espiritual fica bem se você está ruim de dinheiro? Se você não tem dinheiro para pagar as contas, você fica nervoso, você não passa bem, passa mal. E a vida financeira é onde Satanás mais ataca. E depois ataca na vida sentimental. É dois lugares, sentimental e família, né? É dois lugares que ele vem com as unhas dele para destruir. Então você tem que orar, tem que dedicar no espiritual, pedindo, aí vai mais uma dica, vamos falar aqui a dica de hoje, revestimento espiritual, que tá lá em Efésios 6:10. Tudo que eu falar tem uma base bíblica, eu não vou falar uma coisa que eu inventei na minha cabeça. Ah, o pastor falou lá, não, eu vou falar o que está na Bíblia. Efésios 6:10, que ele fala assim, revestivos de todas as armaduras de Deus. Couraça da justiça, cinturão da verdade, calçados evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O revestimento espiritual, a força espiritual, ela vai crescendo dia a dia. Vai crescendo e aí os milagres vão vir também. Daqui a pouco vai acontecer os milagres. Daqui a pouco os milagres vão começar a acontecer. E é inevitável. Eu já fiz isso antes. Eu já fiz campanha antes de oração. E eu já vi, na minha oração, um paralítico levantar. Eu tenho testemunho para contar. Então o pessoal fala assim, mas de onde você está tirando isso aí? Eu estou tirando da minha experiência. Da Bíblia e da experiência que eu tenho. Orei para o paralítico, ele levantou. Não falava, não andava, não tinha articulação mais, estava de fraldão, sentado num sofá, de fralda essas fraldas para adulto. Eu orei, em 10 minutos o rapaz estava falando, em 2 horas ele estava andando, no outro dia ele já estava indo sozinho para o banheiro, estava se virando. Só com uma oração. Ele estava há 40 dias naquela situação, depois que saiu da UTI. E ficou naquela situação. E uma oração só. Não falei em língua, não arrepiou, não aconteceu nada. O rapaz simplesmente foi curado pelo poder da oração. Esse nível de fé, ele demora um pouquinho mais. Você vai ter que ter um depósito de oração. Mas para trabalhar, para as coisas rotineiras, a oração diária já quebra todas as barreiras espirituais, já arranca os demônios, já quebra as maldições. Se tiver pessoa amaldiçoando você, fazendo macumba, feitiçaria, já cai tudo por terra. Uma semana você vai acordar bem, tira dor de corpo, pessoa que tem dor, não consegue acordar, tudo coisas malignas, opressão demoníaca, isso aí cai tudo por terra. Na semana, uma semana, você não tem mais nada disso daí. Algum tipo de dor, algum tipo de dor de cabeça, algum tipo de coisa, é porque é tudo coisas das trevas, o corpo ele recebe, o espírito recebe essa batalha espiritual em volta de você. Deus te escolheu, Deus não permite certas coisas, mas acaba, vamos falar assim, acaba atingindo o seu corpo físico. E aí você começa a fazer a oração diária. E se não der em uma vez por dia, faz em 2 vezes no dia a oração. Você vai perceber em uma semana. Na primeira semana você já percebe. Se você fizer que nem eu, tem os dias também. Eu não quero ficar fazendo misticismo, mas, por exemplo, eu faço oração de 40 dias, porque o 40 dias é um número muito especial para Deus. Ele é um dia que Jesus ficou 40 dias no deserto. E não foi à toa que ele ficou 40 dias no deserto. Entendeu? Agora, se você conseguir pegar no nível de Jesus, fazer jejuns fortes, orações, e nos 40 dias você dedicar mesmo espiritualmente, em 40 dias você está outra pessoa. Em 40 dias você está outra pessoa. Quem tem dom está revelando, está curando. Quem já tem o dom, 40 dias faz um movimento espiritual, um fortalecimento espiritual, uma coisa tremenda. Tremenda, é tremendo. Você vai se assustar com o que acontece. Vai na academia, gente, é a mesma coisa. O cara que vai na academia, a mulher, o homem que vai todo dia, inevitavelmente ele fica com um físico bom.
consegue correr, consegue... Vai todo dia, pô. Todo dia a pessoa tá lá, músculo, levanta ferro, e mexe na perna, e mexe... Na hora que você vai ver, a pessoa tá muito bem fisicamente. Não tô falando de corpo definido, tô falando de estar bem. Tá bem com saúde, assim, com disposição e tal. Agora, quem se aprofunda mesmo na academia, depois de um tempo começa o resultado na barriga. E aí tem alimentação, tem outras coisas que andam junto. Mesma coisa a oração. Aí você começa a fazer a leitura, aí você começa a meditar, aí você começa a evangelizar, fazer outras coisas, vai definindo o espiritual. Por isso que muita gente não aguenta a servir Deus na igreja. Porque não se reveste, não tem a força espiritual para a caminhada. Aí acaba o fôlego, aí a pessoa para, dá uma desculpa que alguém fez isso, alguém falou aquilo e a pessoa não vem mais. Ah, o pastor pede dinheiro, porque minha filha foi maltratada, porque não sei quem falou, nos tiraram do louvor, porque o pastor fica dando desculpa. Essa é tudo desculpa. Jesus não tem nada com isso aí. Eu fui mais. Mentira, é desculpa. Porque tá sem revestimento. Mas se você tiver revestido, você não sai da casa do Senhor. E se não der certo numa igreja, você vai para outra. Quem é escolhido de Deus? Eu falo assim sempre para as pessoas. Se um dia Deus falar assim para mim, Júlia, agora eu quero que você feche essa igreja aí. E, gente, eu consigo lugar em qualquer igreja. Qualquer lugar, eu sirvo a Deus. Então eu nem penso essas coisas. Não tem isso aí, tem que revestir. Então esse revestimento, ele vai acontecer e vai abalar o financeiro, o familiar, vai abalar tudo, vai abalar tudo. A oração é poderosa. Gente, eu vou ficar por aqui, eu vou orar. Chegou membro lá da nossa igreja aqui, eu vou orar, tá lotado aqui hoje um monte, tá gostoso. A semana inteira assim, às vezes tinha 1, 2 pessoas, mas... Um dia só que teve 1 ou 2, outros dias não tinha ninguém. E hoje aí tem um grupo aí grande de pessoas, é muito gostoso, viu? Ver as pessoas orando. Sabe o que é duro? O duro é que eu estou estudando o assunto e eu estou estudando, né? Eu escrevi um livro sobre a oração e eu vou começar a escrever o 2º livro sobre a oração. É igual uma pessoa, igual meu professor de inglês. Eu falo uma palavra, ele já sabe que eu falei errado. E quando eu vejo, às vezes, a pessoa orar, e às vezes eu percebo que se ela desse uma melhoradinha na oração, ia dar certo. E às vezes, mas eu não posso falar nada. Então eu fico quieto, né? Não vou interferir. Mas assim, a gente vai percebendo que a visão vai melhorando, você vai enxergando mais. Consequentemente, você vai ganhar mais, você vai ter mais recursos, você vai pensar maior, pensar grande, porque Deus vai iluminando a gente. Até para a memória a oração funciona. Eu fiz uma campanha, porque eu tinha provas na escola, e eu pedi mais a Deus. Eu tirei 10 numa prova de matemática, é incrível. Eu tirar 10 numa prova de matemática, eu lembrava até as vírgulas, lembrei de tudo no dia da prova. E uma coisa interessante. Bom, fica com Deus. Deus abençoe vocês, obrigado. Tá? Quiser compartilhar, curtir, fico feliz se você curtir, porque aí mais pessoas vê que o vídeo teve bastante gente que curtiu e aí a pessoa passa para outros. Amanhã eu tô de novo aqui, 9 da manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.